Bom dia. Então, atendendo à solicitação da Marília, eu vou gravar esse vídeo curtinho, né, sobre disponibilidade de alimentos com os dados da POF que foram recém-liberados. Bom, em tempos de Covid, aproveito, né, para desejar a todos que se cuidem e fiquem em casa sempre que não precisarem ir trabalhar. Então vamos lá, eu mandei os slides e estou comentando em cima deles agora, né? Então, essa pesquisa foi realizada no Brasil inteiro, se chama Pesquisa de Orçamento Familiar, chamada POF, e ela tem vários dados, posteriormente vão sair os dados de consumo, de fato, né, aquilo que as pessoas consumiram, e isso aqui é o que a gente chama de disponibilidade de alimentos. O que é a disponibilidade? É tudo aquilo que passa pela casa da pessoa. Então, se você come fora, isso não está computado nesses dados que eu vou apresentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, então, que ao longo do tempo a gente foi consumindo mais fora de casa. E a gente tem várias dessas pesquisas no Brasil. Então, o primeiro slide que eu trago é mostrando, né, quanto que foi o consumo fora de casa, para vocês terem ideia, quando eu estiver falando que caiu o consumo, parte disso se deve, né, a que a gente está comendo cada vez mais fora de casa. Então eu estou mostrando para vocês a pesquisa de 2002, a pesquisa de 2008 e a pesquisa de 2017, né, 2017, 2018, que é a mais recente. Então a gente tem um aumento crescente, mas o grande pulo para consumir fora, né, consumir alimentos fora de casa foi de 2002 para 2008 e um pequeno aumento agora de 2008 para 2017. O próximo slide eu vou mostrar. Então, são compras, né, que os domicílios fazem comparativamente às três pesquisas, né? Então, em azulzinho, tá a POF 2002, 2003, em laranja, né, 2008, 2009, em verde é 2017, 18. Então, o que a gente observa nesse gráfico é que quase tudo, né, tudo diminuiu, né? Então, os alimentos principalmente aquelas coisas que viram comida feita dentro de casa, né? Então, cereais e leguminosas teve uma redução importante e quase todos os alimentos teve redução importante. Óleos e gorduras, parte disso é porque a gente come fora de casa, mas quando essas variações são muito grandes é porque caiu mesmo, porque a gente já viu que comer fora de casa não teve um pulo tão grande, né, da penúltima para a última pesquisa. O que vai aumentar muito nesse gráfico, né? O que vai aumentar muito são as bebidas, né? Então, as bebidas, nesse período da pesquisa, houve um aumento desse consumo. Bom, depois eu estou mostrando algumas figuras específicas, né? Por renda, por extrato de renda. Como é que foi como é que essas modificações aconteceram por extrato de renda? Então, 1/5, 3/5 e 5/5 quer dizer o quê? Eu dividi a população em 5/5 e estou mostrando só o primeiro, o terceiro e o quinto, né, para facilitar. E nas três pesquisas, como é que isso está acontecendo? Então, de novo, né, a gente vê que teve uma redução de consumo de 2002 para 2017, e aqui estou mostrando cereais e leguminosas. Então, os cereais e o feijão, né, que está incluído aí, ele tem tido uma redução importante. Isso significa, mais uma vez, que a gente está partindo de um padrão, né, de qualidade, que é comer comida, comer em casa, para um padrão que é mais, né, um consumo fora de casa, e o que vai mais aumentar, como eu vou mostrar, são as comidas prontas, né? Então, olhando só para esse primeiro gráfico, que é a modificação, né, nesse período de tempo por classe de renda, então em todas as classes se reduziu, né? Mas, né, tem uma redução de uma pesquisa para outra, mas o que acontece é que as populações mais pobres ainda consomem mais, né, cereais e leguminosas do que a população no maior quinto de renda.
variação nessa última pesquisa não foi das maiores, né? E é basicamente no último, nos grupos mais, né, de maior renda, que essa diferença se faz de forma mais acentuada, né? Ou seja, eles comem menos, né, cereais e leguminosas. O próximo é a mesma coisa, isso tudo está em toneladas de alimentos comprados, né? Essa próxima eu vou mostrar é a única. Então, são duas coisas, dois grupos que aumentaram, né? Da última para essa POF, que foram as bebidas e os alimentos preparados e misturas industriais. Então, isso, né, a gente vê uma importante variação de aumento, né, da última pesquisa para essa, e esse aumento é preferencialmente no último quinto de renda. Então, de novo, né, as populações mais pobres ainda comem, né, menos, né, esses alimentos preparados e misturas industriais do que, e muito menos, né, do que, então, no primeiro quinto, em todas as POFs, né, esse valor era menor, e essa distância fica ainda maior nessa última pesquisa. Então, na verdade, a orientação alimentar na nossa população é, na verdade, fazer uma coisa que ela já faz, né? Não é, se eu estivesse trabalhando nos Estados Unidos, tinha que mudar tudo, porque eles comem tudo fora de casa, tinha que voltar para dentro de casa. Aqui a gente ainda tem, na população de menor renda, uma participação importante dos alimentos, né, não processados, tá? Eu não vou mostrar por faixa de renda os alimentos por grau de processamento, mas esse é o indicador do que acontece. O mesmo, a mesma situação, né, para as frutas. As frutas é um calcanhar de Aquiles na nossa alimentação, né? E ela é muito influenciada pela faixa de renda. Então, em todas as pesquisas, a diferença é muito pequenininha e a grande diferença, né, é que as rendas mais altas consomem uma quantidade muito maior, né, consomem 5 vezes mais frutas do que a população no primeiro quinto de renda. Então, isso é um fator limitante super importante quando a gente avalia, né, a qualidade da alimentação nessa população. Bom, e quando eu olho, a publicação então, tem todos esses alimentos por quantidade e tem esses alimentos por percentual do consumo calórico total. Então, o percentual do consumo calórico total, que é o que eu vou mostrar nesse último slide, significa isso, né? A qualidade, quanto que eu ponho de um grupo de alimentos em detrimento de outro grupo de alimentos. E nesse último slide eu estou mostrando o percentual, né, da energia que vem dos alimentos ultraprocessados. Na publicação tem os não, né, os in natura, os minimamente processados, e eu estou escolhendo o grupo, né, de maior risco, que são os alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos ultraprocessados, né, eles têm uma importância, particularmente no sul e sudeste, né? No Nordeste, ainda só 11% vem dos alimentos processados. Então, quando a gente olha por renda, a gente vai ver também que é menor a participação dos ultraprocessados na menor renda, e quando a gente olha, né, por região do país, a gente vai ver que na região mais desenvolvida, no sul-sudeste, é onde essa participação em termos, né, do consumo calórico total é mais importante. Então, é sul e sudeste. O Nordeste é 11%, né? Desculpe, o Nordeste é 14% e o Centro-Oeste 16%. E, de novo, quando eu olho por quintos de renda, né, é no último quinto de renda que vai estar, né, o maior percentual, chegando quase a 25% na população, enquanto no primeiro quinto de renda essa participação é 12%. Então, terminando, né, o moral da história, ainda no Brasil, os dados mais recentes ainda mostram na verdade, a gente tem um mosaico de alimentação, né? A gente tem os alimentos ultraprocessados combinados aos alimentos, né, não processados, minimamente processados, um padrão de consumo de arroz e feijão, por exemplo, e muito mais prevalente nas classes do Norte e Nordeste e nas classes de menor renda.
Então, isso é um alento para a gente que tem que fazer orientação alimentar, que é basicamente tirar da alimentação aqueles alimentos, né, que são altos contribuidores de energia, que são os alimentos ultraprocessados. Um beijo para todas e todos e se cuidem. Tchau, tchau.